Meu amigo Marcelo, mais um Coluna Flamengando. Hoje, pessoal, estou aqui no Coluna Flamengando, final do ano, fazer um resumo um pouco da trajetória do Flamengo, que eu consegui fazer. Claro, o clube é muito grande, eu vou me ater mais ao futebol, mas entendendo que o Flamengo é muito mais do que o departamento de futebol profissional. Ok? Agora, rapaz, o ano começou depois da volta lá do torneio de Orlando, né? O Flamengo jogou lá na Flórida e tal, com a conquista da Supercopa do Brasil no dia 2 de fevereiro. O jogo foi em Belém do Pará contra o Botafogo, que era o campeão brasileiro. O Flamengo era o campeão da Copa do Brasil, né, no início de 2025. E eles jogaram em Belém e o Flamengo venceu por 3-1, 2 gols do Bruno Henrique e um gol do Luiz Araújo. E o Patrick de Paula fez no finalzinho já para o Botafogo. O jogo estava 3-0. O jogo começou com muita chuva. O Flamengo foi melhor, fez 3 gols. Logo de cara fez 2 gols. Segundo tempo fez mais um com o Luiz Araújo, minha memória não me trai, no segundo tempo, e o Botafogo diminuiu no finalzinho. Veio o campeonato estadual, o Flamengo ganhou a Taça Guanabara, foi campeão estadual novamente em cima do Fluminense, bicampeão, com uma vitória por 2-1 no primeiro jogo da final, com o mesmo placar quando se jogaram pela fase regular do campeonato, e na final mesmo, na grande decisão, 0-0, Flamengo e Fluminense. Flamengo sagrou-se bicampeão. Esse ano de 2026 vai tentar o tri. Veio em seguida a Libertadores. Uma Libertadores que o Flamengo estava no grupo com a LDU de Quito, o Central Córdoba da Argentina, o Deportivo Táchira da Venezuela. E foi a primeira fase difícil, para você ter uma ideia. O Flamengo classificou-se em segundo com 11 pontos, com a LDU em primeiro com 11 pontos, e o Central Córdoba eliminado, foi para a Sul-Americana, também com 11 pontos. O Táchira não pontuou. Os jogos foram muito competitivos, o Flamengo acabou perdendo para o Central Córdoba no Maracanã, isso teve um preço dentro do grupo, mas o Flamengo avançou na segunda posição, porque conseguiu empatar em Quito com a LDU lá na altitude, um jogo que era muito importante, e o Flamengo fez assim seus 11 pontos e se classificou. E aí a Libertadores foi uma caminhada dura, decidindo fora, mas o Flamengo eliminou o Estudiantes de La Plata, primeiro o Internacional, com uma vitória contundente, 2 jogos inquestionáveis de superioridade. Depois veio o Estudiantes de La Plata, e o Flamengo fez o resultado no Brasil por 1 gol e empatou na Argentina, e depois teve que ir para os pênaltis, né, na verdade, contra o Estudiantes lá na Argentina. O jogo não foi bom, mas o Flamengo passou nos pênaltis. Depois o Racing Clube de Avejaneda no Maracanã, 1-0, gol do Carrascal na volta, 0-0 em Avejaneda. E tivemos a final, o Flamengo jogando contra o Palmeiras em Lima, no Peru, no Estádio Monumental, vencendo por 1-0, o gol de Danilo de cabeça. Mais uma Libertadores, quarta Libertadores, e foi realmente uma caminhada dura, difícil, com jogos muito truncados, muito difíceis, mas o Flamengo conseguiu, né? Eu me lembro no finalzinho do jogo com o Deportivo Táchira no Maracanã, quase que o Táchira faz um gol ali, e o Flamengo ia embora para a Sul-Americana. Não sei se vocês lembram, o Rossi salvou. Então, todos os jogos foram difíceis, mesmo contra as equipes mais humildes, né, entre aspas, mas o Flamengo foi firme. Sempre na hora que precisou decidir, o time decidiu. Campeão, com méritos, com folga, por ter conseguido ser forte quando precisou ser forte. E até curioso, né? No ano passado, quando o Botafogo foi campeão, no outro ano, em 24, também decidiu tudo fora. O Botafogo já tinha feito a pior campanha da fase de grupos entre os 16 que se classificavam. Então, meu amigo, o negócio é esse. O Flamengo foi grande, decidiu fora e foi a final. Passou pelo Racing, que tinha eliminado um monte de time brasileiro na Sul-Americana e na Libertadores e na Recopa, né, contra o Botafogo no caminho, e o Flamengo conseguiu superar o time de Avejaneda e no final o Palmeiras, na grande final. Antes, né, da Libertadores terminou só no fim do ano, no meio do ano teve o primeiro Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo estava num grupo com o Los Angeles FC, com o Chelsea da Inglaterra e com o Esperance da Tunísia. E foi um grupo em que o Flamengo superou o Chelsea, que foi o campeão do torneio. O Flamengo se classificou em primeiro por 3-1, né? Superou o Esperance, superou o Los Angeles FC, né? Fez a sua pontuação, se minha memória não me trai, fez os 9, se não fez os 7, empatou com o Los Angeles, já que já estava em primeiro. E o Flamengo passou
em primeiro lugar, mas nas oitavas cruzou com o Bayern de Munique, porque o Bayern de Munique foi botar reserva no último jogo contra o Benfica, achando que jogava pelo empate que dava, perdeu para o Benfica, e aí acabou cruzando precocemente com o Flamengo, um jogo que o Flamengo primeiro sai um gol, 2 gols em 10 minutos, num erro, um escanteio que foi tiro de meta, acabou saindo um gol, depois um erro também da saída de bola do Luiz, 2 erros em saída de bola do Luiz Araújo. Acontece do jogo, em 2 gols do Bayern, o Flamengo acabou perdendo, mas jogou bem. Foi um jogo duro, muito duro, o Bayern foi melhor, mas o Flamengo jogou grande, jogou bem, fez 2 gols e acabou eliminado do Mundial de Clubes. A Série A foi muito dura, mas o Flamengo terminou a Série A com 5 derrotas, 79 pontos, é uma campanha muito boa. Perdeu só 5 jogos na Série A, mas foi passo a passo com o Palmeiras disputando e o Cruzeiro sempre vivo, correndo por fora. Foi difícil, mas no final, na hora da onça beber água, o Palmeiras entrou numa sequência de 6 jogos sem vitória e o Flamengo conseguiu aí rumar para o título brasileiro. A Copa do Brasil não foi uma prioridade, que é questionável, mas enfim. Mas o Flamengo foi andando, mas acabou perdendo um jogo para o Atlético no Rio, no Maracanã, que ele custou ter que ganhar em Minas, e ele ganhou. Mas aí foi para os pênaltis, dessa vez, contra o Estudiantes lá na Libertadores. O Flamengo passou, mas contra o Atlético não passou. E aí a Copa do Brasil andou e acabou o Corinthians Paulista se sagrando campeão na final contra o Vasco. Mas o Flamengo então conquistou a Série A e terminou no fim do ano lá no Interclube, no Mundial de Clubes em Catar, no estádio do Al Rayyan. O Flamengo fez a final, mas antes disso teve o Derby das Américas, vencendo um jogo muito difícil contra o Cruz Azul por 2-1. Depois venceu a Challenge Cup 2-0 em cima da equipe do Pirâmides, e na final 1-1 com o Paris Saint-Germain, que é o campeão europeu, e fomos para os pênaltis, e o Flamengo nos pênaltis perdeu depois de 0-0 na prorrogação. 2-1 nos pênaltis para o time francês. Em termos de patrocínio, foi um ano muito bom. O Flamengo fecha com uma receita aproximada de 1,6 bilhão, com 285 milhões livre em caixa, uma gestão muito profissional, que trabalha com o pé no chão, fez um bom trabalho. Os esportes amadores deram, e categorias de base, muitas alegrias. O time sub-20 bicampeão mundial. E então 2025 foi um ano muito bom. Você ganhar uma brasileira, uma Libertadores, por favor, além do estadual. E fez bons papéis nos campeonatos mundiais, termina vice-campeão do Interclubes mundial. Eu acho que é um ano para o Flamengo muito bom. Flamengo que tem aí alguns desafios nessa queda de poder com os outros clubes para construir uma Série A com qualidade, cada um tem uma percepção de como devem ser as coisas. A posição do Flamengo é uma posição que encontra simpatizantes, mas também encontra resistências. Eu acho que os clubes terão que sentar para negociar, a CBF também, enfim, para que o campeonato tenda sempre a melhorar, fazer as coisas da maneira melhor, para o público presente no estádio, para a segurança desse público, para o público de casa, para o espetáculo, para as emissoras de televisão e rádio que transmitem, enfim, pensar o produto, né? Isso a diretoria do Flamengo é sempre muito competente. Eu acho que esse debate tem que ser aprofundado. O Flamengo é um player importante se realmente quiser contribuir com o futebol brasileiro. Acho que é basicamente isso, Marcelo. É claro, como eu falei, muita coisa aconteceu em outras searas, né? Tivemos, bem ou mal, o BAP no seu primeiro ano, né? A eleição não foi em 2025, mas ele começa o mandato dele, né? Fez esse ano aí como presidente. Acho que o Boto e o departamento de futebol, né, como vice-futebol, Felipe Luiz como treinador, foi um acerto. Então, acho que é isso. Acho que basicamente o ano do Flamengo é um ano de conquistas, de vitória, de expressão, de força, tanto na América do Sul, quanto no Brasil, quanto no cenário até mundial. O Flamengo se coloca como um player importante, que todo mundo quer fazer negócios, todo mundo respeita. Quando o Flamengo faz uma proposta, os outros clubes sabem que vão receber, que, enfim, o Flamengo é um clube realmente importante no cenário mundial, claro, com limitações financeiras da sua região do mundo, da sua moeda, mas também com vantagens que essa região e essa moeda lhe traz com relação aos seus parceiros aqui no continente, com relação a outras equipes de outros lugares e tal, mas com receita menor do que equipes de continente europeu, por exemplo, que tem a zona do euro e tal. Mas é isso. É ser grande, é manter tudo, as contas em dia,
é conseguir transformar cada vez mais o clube num clube saudável, com grandes jogadores e ofertando grandes espetáculos em todos os esportes onde o Flamengo entra para competir. Tá bom, Marcelo? E a gente ficou aqui no canal Flamengano acompanhando essa trajetória o ano todo, foi bem gostoso. Eu, no Clique no Lance, acompanho também os concorrentes, os adversários, falo das outras equipes, tenho foco no campeonato, nas equipes que são adversárias do Flamengo e nas outras equipes da Série A e outras divisões, mas sempre com foco aqui em acompanhar também o que faz o Mengão nesse nosso canal Flamengano, o canal mais querido do Brasil. Obrigado, Marcelo, feliz ano novo a todos vocês, fiquem com Deus, valeu, rapaziada do canal, valeu, ouvintes, valeu, espectadores, estamos juntos, um abraço, esse foi o Coluna Flamengano, último de 2025, fiquem com Deus.